Glória a Deus. Aplauda Jesus, igreja. Mais forte, mais alto. Abre a boca, fala glória a Deus. Vibra, vibra quando você estiver na presença do Senhor. Consegue vibrar? Consegue vibrar? Gente, nós precisamos vibrar na presença do Senhor. Porque a alegria que causa o Senhor em nossas vidas é o que nos fortalece. E eu vou falar para vocês que é uma honra estar aqui falando com vocês um assunto tão particular meu. Um assunto que tem sido a minha luta, a minha guerra, a minha batalha de vida. Eu acho que cada um tem uma batalha, cada um tem uma luta, cada um tem uma guerra interior, cada um tem propósitos. Mas o assunto que eu vou falar hoje com vocês é um assunto de extrema importância na minha vida. E eu pensei nesse assunto. O pastor Jair falou para mim: você vai ministrar sobre a máscara do orgulho. E nada como um orgulhoso em tratamento para falar sobre orgulho. Você sabe quando, vou até falar igual o pastor Júlio, nada como orgulhoso em tratamento para falar sobre orgulho. Amém, amém. E você sabe que e o orgulho, irmãos, é o seguinte: orgulho é igual bafo. Quem tem não sabe que tem, só quem está do lado sabe que o cara tem. Você está entendendo? É igual bafo de onça, é o orgulho, né? E eu dou glória a Deus, irmãos, por estar falando esse assunto, porque, sinceramente, esse assunto é um assunto que me acompanha. E você sabe quando eu já ministrei várias vezes aqui e falei assim, que em momentos, em todos os dias da nossa vida, nós temos que examinar a nós mesmos. Todos os dias nós temos que examinar a nós mesmos, e não só no dia da Santa Ceia. Porque a gente tem um hábito, né, de fazer o autoexame somente quando o pastor fala assim: pegue o cálice, coloque o pão e vamos examinar a nós mesmos, não tome a ceia indignamente. E aí a gente vai lá uma vez por mês e se examina. O problema é que naquele momento que a gente se examina, tem tanta coisa para examinar que não dá conta, né? Mas o examinar a nós mesmos é todo dia. Tem que ser um hábito na vida do cristão, que nem falar mal dos outros. Quem fala mal dos outros todo dia? É lógico que não vai levantar a mão aqui, né? Mas tem que ser um hábito se examinar. E todos os dias que eu me examino, eu posso estar bom, eu posso estar ruim, eu posso estar triste, chorando, eu posso estar feliz, eu posso estar alegre, eu posso estar viajando, eu posso estar na minha casa. Pode ser num dia de descanso ou num dia de trabalho. Uma das coisas que eu sempre toco no assunto com o pai é o orgulho. Porque o orgulho, ele é tão impregnado, foi tão impregnado em mim. A minha formação, a minha construção, o jeito que eu fui formado no mundo, na família, nas relações sociais, eu tive altas doses de orgulho. Mas só que quando a gente fala de orgulho, inclusive eu estava conversando com a Pamela, e agora começaram com dos últimos 10 anos para cá, 15 anos para cá, é uma festa do Oba-Oba do orgulho. E se fala no orgulho, o orgulho LGBT. Aí começou o orgulho, não sei do que. Agora tem a moda do orgulho dos gordinhos. É verdade. É porque você é magro, né? Pela fé posso cantar. Vocês estão entendendo? E agora tem o orgulho de tudo. Mas eu fui pesquisar lá na internet algumas imagens. E eu vou falar por que eu fui pesquisar essas imagens. Eu coloquei lá fotos de pessoas orgulhosas. Só apareceu a bandeira LGBT. Porém, o significado que eu estava conversando com a Pamela,
E ela falou para mim, ela me trouxe algo que estão fazendo nas escolas agora, e trouxeram para as igrejas o orgulho, e falar sobre o orgulho, mas infelizmente o orgulho que se fala hoje não é um orgulho que nós temos que ter ciência, temos que ter o conhecimento do que é. E pensando nisso, irmãos, eu sempre quis, Jair, pastor, eu sempre quis fazer um livro. Eu sempre tive vontade de fazer um livro. E eu não fiz um livro, mas eu vou lançar uma revista da pregação de hoje. Olha lá, tá lá na tela lá, ó. Essa é a revista que eu falei. É porque assim, né? A gente que não tem nada para fazer, sabe? A gente que inventando moda, né? Então eu fiz uma revista da pregação que eu vou ministrar para vocês hoje. Tá aqui a revista Orgulho, a Armadilha do Orgulho, reconhecendo as 7 manifestações. Edição especial para pessoas orgulhosas demais que não sabem que são. Então tá aqui a revista. Ó, eu fiz 3 exemplares. Um eu vou usar para pregar para vocês. E os outros 2, um eu vou dar para uma pessoa e o outro eu vou deixar aqui. E a gente vai comercializar essa revistinha para ajudar nos nossos projetos por R$10. Depois você vai dar o seu nome, que eu vou fazer a impressão, vou mandar na gráfica para todos vocês que desejarem. É uma revista bacana que vai conter toda a pregação de hoje. E aqui no final da revista, aqui fala um pouquinho, em 5 linhas, fala um pouquinho de mim, do orgulhoso quem vos fala. E aqui no final tem assim: quais dessas manifestações você identificou em sua vida? Então isso aqui é uma cartilha, é uma revista para o seu dia a dia, para você que tem bafo e não sabe que tem. Você está entendendo? E você vai identificar, porque o problema do orgulho é que ninguém sabe que tem. E o problema do orgulho também é que quando a gente está disposto a falar sobre orgulho, tudo acontece. Tudo começa a acontecer ao contrário, tudo começa a acontecer de errado. Irmãos, quando o pastor Jair me chamou para ministrar a palavra, e você sabe que o inferno, ele sabe das coisas também. O inferno, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele faz planos para que aconteça algo, para minar os projetos e os planos de Deus. Todos vocês sabem que eu passo por uma dificuldade emocional mental, eu tenho acompanhamento, eu fiquei muito bom depois da inauguração da igreja, mas na semana passada, eu fiquei a semana inteira dentro da caverna, e Deus deu uma estratégia de resgate, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu entendo agora, porque o inferno não queria que eu tocasse nesse assunto com vocês, que eu fosse canal do céu para essa palavra para vocês, porque é algo que está escondido na vida das pessoas. E quando a gente fala assim, a máscara do orgulho, eu vou dizer para vocês, irmãos, que não é a máscara do orgulho que nós usamos. Pega essa chave. A máscara que nós usamos é a máscara de crente, para tampar o orgulho que existe em nós. Porque se eu colocar uma máscara de orgulho, todo mundo vai ver que eu sou orgulhoso. Então eu preciso usar uma máscara para esconder quem eu sou. Igual na palavra de Deus, Naamã usava uma roupa, era um general de guerra, ele usava uma roupa, e aquela roupa escondia a lepra que ele tinha. E ele não expunha aquela lepra para ninguém, até para manter o controle, até para manter a ordem dos exércitos. E para ele ser curado daquela lepra, ele precisou tirar a armadura, se humilhar, ir para um lugar onde ele não queria, onde ele repugnava, para ser curado. E eu quero dizer que a analogia que nós temos é que a lepra, o orgulho é a lepra espiritual do crente.
É algo que começa e vai tomando conta do corpo, vai tomando conta do corpo, e está escondido, e ninguém consegue ver. Mas eu quero compartilhar com vocês essas 7 manifestações, para vocês entenderem. E a questão do orgulho também é uma questão tão importante para nós falarmos, porque nós estudamos e nós sabemos que o comportamento de Satanás antes da queda, o comportamento de Lúcifer, que não era Satanás ainda, mas Lúcifer, um guardião da luz, um anjo querubim, que era o cara no reino, e o comportamento de Lúcifer foi transformado para um comportamento de orgulho, para tomar o lugar do Senhor. Então o orgulho, ele é uma das grandes armas que Satanás usa para tirar a identidade do cristão, para tirar a salvação do cristão, para colocar o cristão dentro da igreja sem salvação. Nós não podemos ser crentes sem salvação. Nós não podemos ser pessoas nos escondendo atrás de uma máscara de crente, vivendo mentiras. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que é difícil. Pastor, mas o que então é orgulho? Quais são as manifestações do orgulho? Eu tenho uma lista que eu ministrei muitas vezes no Renovo, na Estância, de 30 características. Mas eu separei 7 características aqui, que são as principais características. E a primeira característica é a mentira. A mentira, ela é uma máscara emocional. A mentira, por que as pessoas mentem? Para manter uma imagem. Mente constantemente sobre as suas ações. Elas podem esconder erros e fraquezas, criando uma máscara de perfeição. Isso é orgulho. As pessoas, elas mentem para não mostrar quem elas são, para continuar sendo pessoas boas nos olhos das outras pessoas. O orgulho não é só esse tipo de mentira. Eu vou dar um exemplo aqui, vou contar uma historinha para vocês. A minha avó, que Deus o tenha, serva de Deus, profeta, profetizou quando eu tinha 17 anos de idade: você vai ser o pastor. Eu falei, amém. Não acreditei na primeira vez, né? Porque depois eu me desviei. Mas minha avó era uma profeta do Senhor. E a minha avó, ela tinha uma questão assim, muito forte da questão do orgulho. E a maior parte dessas coisas que eu vou falar aqui, eu consigo ver e lembrar da minha avó, também olhar para dentro de mim. E a minha avó, quando a gente brigava lá, né, na família, eu sempre fui eu sou o primo mais velho, o neto mais velho, tinha meus primos mais novos, e só que com 17 anos eu era boca dura. Então eu lembro que num dia a gente brigando lá e falando uns palavrão e não sei o que, a minha avó fingiu desmaio. Ela fingia desmaio para as pessoas ficarem, não, vamos parar de brigar, vamos vir aqui na avó, que te perdoa, avó, sabe, chamando a atenção. Algumas dessas características a gente tem dentro de nós. Por exemplo, mentir para fugir de críticas ou atrair elogios. Então, quando a gente ia criticar a avó desmaiava. Quando a gente elogiava a avó, ela vivia. Vocês estão entendendo? Quando você está numa situação, e quantas vezes a gente fala assim, uma mentira tão simples, para que a pessoa não continue, a pessoa não te critique. Quer ver uma mentira? Vira e mexe, a gente acha coisa quebrada na igreja, na CEP. Nunca é ninguém, é o anjo, pastor.
É o anjo que quebra as coisas, pastor. Nunca é ninguém. Nunca é ninguém que quebra, nunca é ninguém que perdeu a chave, nunca é ninguém. Você está entendendo? Isso são coisas que parece que é normal para as pessoas, mas não é. Isso é um comportamento de orgulho. E eu vou falar, a palavra de Deus fala que Deus rejeita os orgulhosos. Eu só estou falando de uma manifestação. E vamos continuar. Usa máscaras de mentira, porque não gosta a pessoa usa uma máscara de mentira porque ela não gosta de quem ela é. Ela não aceita o valor que ela tem. Ela precisa usar subterfúgios para conviver com outras pessoas. Hoje nós estamos totalmente contaminados. A igreja está contaminada. As pessoas fora da igreja estão contaminadas pela visão de quem nós temos que aparentar ser para as outras pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu pego o meu WhatsApp, eu falo, mas quem que é essa pessoa aqui? Eu vou lá no nome. Eu falei, nossa, essa aqui é a Renata? Pode ser uma modelo aqui? Não, né, Renata? Não, né? Entendeu? É uma mentirinha digital que a gente não sabe. Não é. Não é. É a raiz. É a raiz. A segunda característica, eu quero que vocês fiquem aí, ó, na hora que faltar 10 minutos para eu acabar, vocês dão um grito aí, tá? Porque senão eu me perco aqui, tá bom? Porque na verdade, eu tenho um livro aqui para pregar aqui, entendeu, hoje? A insatisfação e ingratidão. Uma pessoa orgulhosa pode se sentir insatisfeita, mesmo com muitas bênçãos. Mesmo com muitas bênçãos, a pessoa se sente insatisfeita. Elas não conseguem reconhecer que tem, sempre deseja mais. Isso demonstra uma falta de gratidão, uma manifestação do orgulho. Então vamos lá em algumas características. Você já ouviu falar de uma pessoa goteira? A Irene sabe, né, amor? A gente fala assim, a mulher goteira. A mulher goteira é aquela que fica gotejando na cabeça do marido, até o marido mandar ela para aquele céu. Vocês estão entendendo? A pessoa goteira é aquela que fica toda hora reclamando. E eu falo de mim, nossa, como eu sou um reclamão. Eu sou um reclamão. E eu falo, Senhor, me perdoa. Irmãos, quando eu venho orar, eu fico longe de todo mundo para orar, porque senão o irmão vai sair da igreja se ele ouvir orar. Entendeu? Eu sou um cara reclamão e eu falo, Senhor, eu não quero mais ser reclamão. Outro dia eu cheguei aqui para o pastor Jair e comecei a falar de um cidadão, eu falei, o senhor pastor Jair, o mais guspia do que falava. E depois eu voltei para o meu lugar, eu falei assim, endemoniado, não é o irmão, sou eu. Aí eu cheguei no pastor Jair e falou assim, o pastor, me perdoa, eu falei, eu não devia ter falado, eu não me contive, eu não contive minhas emoções. Falei ou não falei? Daquele irmão lá, aquele lá, que só eu e você sabe, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Então a pessoa só fica na lamúria, murmurando, fica só reclamando de tudo, não consegue ver. E às vezes eu penso assim, eu falo, Senhor, por que eu estou reclamando? Irmão, esses dias eu tenho uma agência de marketing digital, que sou eu e era minha filha, agora ela me deixou, sou só eu. Na minha empresa é só eu, entendeu? Eu perdi todos os meus clientes. Aí eu comecei a reclamar e eu falei assim, eu não vou reclamar, porque o Senhor não deixa faltar nada. O Senhor me dá saúde, o Senhor me dá força, o Senhor me dá inteligência. O Senhor, eu tenho mais do que eu mereço. Nós temos mais do que nós merecemos, porque para nós era só a morte, mas daí Jesus veio e morreu por nós. Nós temos mais do que merecemos. Como é que nós conseguimos continuar sendo murmuradores? Como? Porque existe essa raiz.
Uma segunda manifestação dessa raiz, a palavra de Deus em 1 Coríntios 10:10 diz assim: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. Aqueles que murmuram serão destruídos pelo anjo da morte. Se você é um murmurador, o anjo da morte está passando do seu lado. Misericórdia, 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10. Está na Bíblia. Aí, todas as manifestações de ingratidão atraem muito mais coisas piores. Quanto mais nós murmuramos, mais a raiz, o mal do orgulho, a carniça do orgulho, a lepra do orgulho toma conta do nosso coração. Quanto mais nós murmuramos, mais nós morremos, mais estamos próximos da morte, porque não aprendemos ainda o que precisa aprender, não aprendemos a examinar e ver o quanto nós somos ingratos. A terceira manifestação do orgulho é a inveja. E a inveja, irmãos, é uma fratura na emoção. A inveja é como se a sua identidade estivesse quebrada ou rasgada. A inveja é uma expressão do orgulho que ocorre quando alguém se sente ressentido das realizações alheias. O que é isso? Ressentimento é algo que eu tratei com a minha psicóloga. A minha psicóloga, irmão, eu sou tão doido que a minha psicóloga me abandonou. Eu acho que ela foi para a psicóloga dela, depois que ela me atendeu. Eu tô que nem aquele negocinho lá do burrinho, sabe, Renata? Quando acabar, né? Vou precisar de terapia. Deixa eu falar uma coisa. Eu tinha um problema de ressentimento. E o ressentimento é quando a gente quer algo, deseja algo, mas aquele algo a gente não consegue conquistar. Não é porque nós não conseguimos conquistar, e você vai entender no decorrer aqui. Mas eu quero dizer que o ressentimento alheio é quando você vê uma pessoa ser abençoada e você fala: que praga, tinha que ser eu. Você não fala assim com a boca, nem. Você fala aqui na cabeça, Como diz o pastor Júlio, aqui na cabeça. Você está entendendo? Cutuca o Dodô aí que ele está dormindo. Acorda, Dodô. Fica de pé e dá um aleluia aí, Dodô. Vai, Dodô. Aleluia, Dodô. Acorda o irmão dormindo aí. Aplauda o irmão dormindo. Não, gente, fazer igual a gente faz lá no link lá. Igual a gente faz lá no link. Quando o irmão estiver dormindo, a gente só faz assim, uma palma só, tá? Vai lá, 1, 2, 3 e... Essa foi para você, Dodô. Glória a Deus. Irmãos, o ressentimento é isso, e passa dentro do nosso coração. Por que aquele pastor está naquele ministério? Por que o pastor Jair... Cara, eu tenho orado para o pastor Jair trocar de carro, cara, porque não dá mais. Eu vou vender 1000 revistinhas dessa para comprar um carro para ele. Vamos fazer a campanha das 1000 revistinhas, pastor. 10 pau cada revistinha. Vocês estão entendendo, gente? Não, daí já são 10.000 revistas. Vocês estão entendendo, gente? Aí se o pastor aparece com um carro aqui, aí todo mundo vai falar: nossa, pastor, carrão, igrejona. Ninguém vê que o cara está passando. Ninguém sabe se ele foi abençoado por alguém que tem dinheiro. Você sabe? Vocês estão entendendo? Isso é a inveja que causa essa fratura na identidade. Olha, por que fratura na identidade? Quem você é em Deus?
Porque a gente não é o que Satanás fala o que a gente gente é o que Deus fala o que a gente é. Os desviados crente, os desviados que vêm na igreja, é aqueles que entendem só o que o diabo fala. Quando não reconhecemos em nós mesmos a capacidade de realizar tarefas importantes. Isso é uma pessoa com a sua identidade quebrada. Você sabe uma coisa que eu falo para a Irene? Eu falo para ela assim: Irene, se alguém faz, eu sei fazer. Então, eu tive um desafio de construir um e-commerce. Um e-commerce custa 10 mil reais para você mandar fazer, com um monte de coisa lá, como diz o pastor Júlio, com um monte de coisa lá, entendeu? É o Claudio Duarte, mas é o pastor Júlio também, entendeu? Aí eu fiz esse e-commerce, gente, minha cabeça ficou, eu estava pior que o burro, Renata, pior que o burro eu estava. Eu falei assim: se alguém fez, eu vou fazer. Eu fiz o negócio em 2 semanas. Depois eu fui para o psiquiatra, mas eu fiz. E eu só não faço aquilo que eu não quero fazer. Porque, por exemplo, eu posso ser um médico. Eu estou disposto a estudar? Eu estou disposto a pagar o preço de ficar 10 anos estudando com 6 anos, depois mais um monte de coisa lá? Eu estou disposto? Eu posso fazer, mas eu quero fazer? Não, eu quero ser sem fazer por merecer. Isso, características de orgulho. Características de orgulhoso. Quando não valoriza a sua própria felicidade e os frutos que você merece colher, você não valoriza a felicidade que você tem hoje. Gente, vocês estão aqui num culto. Vocês têm a liberdade de estar na igreja. Vocês não estão na cama de hospital. Eu nem vou falar que vocês estão no meio da guerra. Eu só vou falar o seguinte: você tem a condição de sair da sua casa e chegar até aqui. Você tem perna. E mesmo se não tivesse uma perna, vem igual saci para a igreja. Mas vem. Vocês estão entendendo? A gente não tem a capacidade. A gente quer, não, mas eu não vou para a igreja porque eu não tenho carro igual o pastor Fernando. Gente, eu ralei para caramba, ainda estou ralando porque eu estou pagando. Vocês estão entendendo? E depois desse vai vir um bem grandão, aí vocês vão dar glória comigo. Mas calma aí, para dar glória comigo vocês têm que escutar isso até o final, tá? Quando não compreendemos a nossa própria identidade e valor. O invejoso, ele é invejoso, ele tem uma fratura na sua identidade, uma fratura emocional, quando ele não entende o valor que ele tem. Esse estado de não reconhecer a sua própria identidade é o que chamamos de cegueira de identidade. Você está cego, você precisa tirar essa máscara de cegueira para entender o valor que você tem, para entender quem você é. Vamos continuar aqui. Quando você finalmente reconhece que nasceu com todas as qualidades e características perfeitas para viver plenamente a vida que foi destinada para você, aí você vai deixar de invejar a vida dos outros. Em vez disso, nós precisamos passar a admirar as conquistas dos outros e querer fazer parte de uma jornada positiva, contribuir positivamente com aquela pessoa. Gente, eu tenho dificuldade de viver isso. Eu sempre quero mais para mim. E quando meu irmão, ele ganha, por que ele ganhou e eu não? Eu sei que as irmãs têm inveja do seu amor, que você tem um marido lindo, maravilhoso. Você está entendendo? Eu sei, amor. Mas elas vão ser transformadas aqui, Deus vai dar melhor para elas, vai dar, não sei se dá melhor, mas vai dar, você está entendendo? Aplauda Jesus, irmãos, aplauda Jesus, ei, glória a Deus, glória a Deus. Depois eu dou o remedinho que eu estou tomando para vocês. Vamos lá, o quarto, 10 minutos, compra um livro se eu não terminar, o mini livro, o quarto, o vitimismo.
Sabe o que é vitimismo? Vitimismo é sempre se coloca como vítima. A culpa nunca é sua, a culpa é do outro, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho. Aí o filho tem problema, a culpa é da escola, é do governo. Aí você está doente, a culpa é da saúde, é do coronavírus. Aí você está desanimado, a culpa é do pastor. E tudo é vítima. Eu sou muito vítima também, às vezes. Não sou, Irene? Não fala nada. Isso. Vocês estão entendendo? Não entrega o ouro para o bandido não, Irene. É verdade, gente. São características do orgulho. Isso eu já falei para vocês. Eu já declarei para vocês. Já tirei a máscara que eu sou orgulhoso. O que mais que eu vou falar para vocês? Eu estou falando minhas características que eu tenho combatido na minha vida. Isso eu combato todo dia. Eu tenho vencido. Tem dia que eu não venço, mas eu dou 3 passos, regrido 1, dou 5 passos, regrido 2, mas sempre mais para frente do que mais para trás. Porque examinar. Então, o vítima, ele sempre atribui a culpa aos outros. Ele recusa a buscar soluções. Ele não quer soluções, ele quer continuar falando. Ele exagera nas dificuldades. Essa dificuldade, meu, o negócio é só sei lá, é trocar a lâmpada. Na minha casa não tem luz para nada. É só trocar a lâmpada, miserável. Mas fica chorando. E faz um negócio gigante de uma gotinha. Vocês estão entendendo, gente? Gente, o vitimismo, ele está impregnado na igreja. A gente pega aconselhamento para aconselhar. Meu Deus do céu. Eu estava falando com uma irmã, eu falei assim, olha, eu não estou nervoso não, viu? Eu estou nervoso sim. Porque quanto tempo, gente, que você está caminhando com o Senhor? Quanto tempo nós estamos caminhando com o Senhor e continuando com mimimi? Porque vitimismo, na linguagem do dia de hoje, se fosse traduzido por um jovem, ia ser mimimi. Então, o mimimi é isso, usar o sofrimento como forma de obter alguma coisa. Comparar constantemente as dificuldades com os outros. O vitimismo, ele é... Gente, sabe uma coisa que eu não sei se está nesse tema de vitimismo, mas as pessoas, elas ficam querendo continuar sendo vítimas, para continuar enrolando uma decisão que ela precisa tomar na vida, de dar um primeiro passo. Vou dar um exemplo para vocês. Quantas pessoas através da CEP nós atendemos, que falamos assim, você trabalha? Não, eu não trabalho, eu trabalho 1 ano, 6 meses e começo a faltar para me mandar embora, para eu viver nossa, vocês são, nossa gente, nossa, vocês estão entendendo? Ou vive na cesta básica pendurada do CRAS, infernizando a mulherada do CRAS, porque não quer dar um primeiro passo para ser transformado. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Quinta, necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. Eu sou um cara que tenho problema com isso. Eu tenho muito problema com isso. Busca desesperada pela aceitação e aprovação dos outros é um sinal de orgulho. É como se a nossa própria visão de nós mesmos não fosse o suficiente, precisando da validação constante dos outros. Algumas características, eu vou acelerar aqui. Às vezes, nós movemos em busca de aplausos, elogios e validação ao acabamos nos anulando. Ou eu vou fazer ou eu não vou fazer. Cara, eu fiz isso com o Jair. Eu fiz isso com você, pastor. Se eu não fizer, eu vou me anular. Quanto tempo eu fiquei anulado? Quanto tempo você vai continuar se anulando
Porque se não for do seu jeito, se você não receber a medalhinha, se você não vir aqui na frente, agora eu quero convidar os irmãos do GC para vir aqui na frente. Amém, seja agora ungido. Você está entendendo, gente? Para que isso? Características de orgulho. Tudo que quer se aparecer é característica de orgulho. Irmãos, não estou aqui porque o pastor, eu falei, quero pregar. O pastor falou, você vai pregar? Eu falei, amém. Você tem o que falar? Tenho, minha vida. A maior pregação que nós temos é compartilhar com a igreja uma vida transformada em Jesus. Porque o maior de tudo é Jesus. Sabe o que eu falei para uma pessoa, atendendo ela? Eu falei assim, olha, eu quero acompanhar você. Quero cuidar da sua vida. Você quer transformação? Quero. Então você vai ligar para mim. Porque maior do que o desejo pastoral de o pastor querer ver a igreja transformada, é a igreja querer buscar o pastor para falar, pastor, eu quero ser transformado. Então eu não vou ligar para ninguém, você que ligue para mim. Aplauda Jesus. Como diz o pastor Júlio, aplauda Jesus. Gente, não faz sentido. Se você quer transformação, não espere o pastor Jair lá na sua casa. Irmão, vamos para a igreja. Não, surpreenda o pastor. O coração pastoral é de querer ver não só a igreja transformada, é o mundo. Mas o coração de que quem quer ser transformado é aquele que tem responsabilidade e mostra a responsabilidade para o pastor. Porque daí o pastor vai falar assim, poxa, esse está bem, então deixa eu cuidar mais do outro que está mais fraco. Seja forte. Quanto menos trabalho para você dar para o seu pastor, mais a igreja vai encher. Porque ele vai ter mais capacidade de cuidar de mais pessoas. Tem pessoa que a gente cuida há 55 anos. Está entendendo? Orgulho. Os irmãos orgulhosos, que não quer, não vai. Às vezes nos movemos em busca de aplausos, elogios e validação, alcançarmos a nós, esquecemos de reconhecer nosso próprio valor. Você não precisa de aceitação, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, Dean? Amém, Dean? Glória a Deus. Devemos lembrar que não fomos criados para agradar constantemente as pessoas. Nós só temos que agradar um ser, que é o Senhor, e não as pessoas, não essa necessidade. Eu quero agradar o Senhor. E como você agrada ao Senhor? Você não agrada ao Senhor fazendo coisas, você agrada ao Senhor abandonando a sua velha forma de viver e vivendo uma nova forma, se despindo do velho homem e se colocando como um novo homem, vivendo coisas que você nunca imaginou que iria viver na velha vida, porque na nova vida com Jesus você pode todas as coisas naquele que... Nossa, gente, vocês estão devagar, eu estou fazendo um mau negócio aqui. Você pode todas as coisas naquele que te... Aplauda Jesus que você pode. Meu Deus. Depois te passo a receita do meu remedinho, Toninho. Muitas vezes buscamos incessantemente validar um valor que achamos que não temos, com base na opinião dos outros. A gente vai pela cabeça dos outros. Críticas, abandono, acusações, memórias, coisas que você viveu lá no passado, te fazem você carregar um fardo até hoje. A Irene, toda vez que ela vai atender alguém, eu estou escutando de bituca, né? Eu falo, meu Deus, eu vou fazer a gente falava a fita antigamente, né? Vou gravar uma fita para não ficar repetindo com a boca, né? Põe a fita e... É sempre o mesmo conselho. É todo mundo o mesmo conselho, pastor.
Então, por isso que eu fiz o livrinho. Irmão, você está com problema? Lê o livrinho. Renata, compra o livrinho, Renata. Ó, vamos lá. Comportamento, daí a pessoa é Maria que vai com as outras, né? Você conhece a Maria que vai com as outras? Por que a Maria vai com as outras? Por que a Maria vai com as outras? Porque ela não consegue tomar decisões independentes. Ela quer agir de acordo com a multidão. As pessoas querem agir de acordo com o movimento que está acontecendo. As pessoas querem seguir um movimento, uma moda, uma tendência. Elas não querem ser aquilo que elas foram feitas para ser. Então, ela tem aquele probleminha da necessidade de aprovação, né? Aí, ó, ela falta posicionamento. Irmãos, o maior problema de mulheres hoje é falta de posicionamento. É posicionamento antes de namorar. É posicionamento durante o namoro. É posicionamento depois que casa. Eu acho que mulher tem mais dificuldade do que homem com isso. Homem também tem. Mas eu sei. Eu sei. Eu estou cercado de mulher, gente. Eu trabalho só tem mulher. Vocês estão entendendo? A igreja, a maior parte é mulher aqui, ó. Se pegar as mulheres, dá um pau nos homens aqui. Então, o problema é falta de posicionamento. Homem também tem. Não expressa opinião, não quer tomar posição. Não, eu sou cristã, eu vou me guardar. Ah, não, eu preciso namorar com qualquer traste, porque eu não quero ficar para vovó, né? Porque já está para titia. Ela vai saber, né? Vocês estão entendendo, gente? Vamos lá. Falta de respeito pelos princípios pessoais, negocia os valores por causa de relacionamentos, por causa de ser aceito, negocia os valores. Ah, você vai, vocês vão beber? Eu vou junto, não vou beber, mas eu vou estar lá. A Bíblia fala, não se detenham no caminho dos pecadores e nem... Aí, vocês sabem a palavra, seus irmãos, porque não vive. Porque não vive. Ó, dificuldade de dizer não. Não consegue recusar pedidos ou demandas, mesmo quando não vai dar conta do recado, porque não consegue, ela tem medo dos limites, sabe que não vai conseguir, mas não consegue dizer não. Pessoas que a gente fala, vamos lá, pastor. Eu acho que a mente da pessoa é igual aquela figurinha que tinha no Instagram antes, da Joelma, né? A carinha feliz assim, mas a figurinha atrás parece uma alma triste, né? Vocês estão sabendo, né? Da figurinha da Joelma, né? Isso são tudo raízes, performance, armadilhas, manifestações do orgulho. Necessidade de aprovação. Temos que entender e buscar constantemente agradar os outros. É uma manifestação do orgulho. Pessoas que querem agradar os outros, uma vez que muitas vezes está enraizado na necessidade de validação externa e na falta de humildade para reconhecer as suas próprias limitações. Quando você é limitado, irmão, você vai falar assim, ó, eu não posso porque eu não sei. Eu não posso porque eu não consigo. Eu não posso porque não dá. Eu quero fazer, mas não tenho condição, não tenho capacitação. Você precisa expor. Quando a gente arranca a máscara, essa máscara, você vai ser sincero com as pessoas. Olha, eu quero fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir. Você me ajuda? Não diga sim para tudo. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Sexta, acabou o tempo? Compre a revistinha. Eu vou encerrar aqui, eu não vou continuar. Vem cá o Ministério de Louvor. Tem mais duas ainda. Vem cá, Ministério de Louvor. Cadê o Ministério de Louvor? Glória a Deus. Fique de pé, irmãos, fique de pé. Fique de pé, fique de pé. Eu não gosto de passar o horário, os pastores me conhecem. Sabe que eu sou muito regrado com o horário. Eu acho que a gente tem que respeitar.
os irmãos da igreja, temos que respeitar os irmãos que vão trabalhar amanhã cedo, temos que respeitar o comando e a orientação. A sexta é a arrogância e a autossuficiência. Uma pessoa arrogante, uma pessoa autossuficiente. É raro ela ter consciência que ela é arrogante. Ela nunca vai pedir ajuda, e a gente vê uma igreja hoje que não pede ajuda, uma igreja que não quer conselhos. Aqui tem muitos textos e versículos que falam sobre o conselho, na multidão de conselho, onde há conselho há sabedoria, onde a sabedoria há a vitória. Onde a sabedoria é a vitória. E a sétima característica, depois você adquire ou revestia para você estudar, é para você mastigar, é para você ruminar, é para você ser cheio da palavra do Senhor, de sabedoria, para tirar essa raiz de dentro de você. E a sétima é a falta de perdão, a ofensa com a falta de perdão. A minha avó, durante muitos anos, ela falava: eu vou morrer, mas eu não vou perdoar. E um dia o Senhor tocou ela, a vida dela, e ela falou: ou você vai perdoar aquela pessoa, que era uma outra tia minha, ou você vai perdoar ela, ou o seu lugar é o inferno. Deus falou isso com a minha avó antes dela morrer. Ela chegou no portão da casa da minha tia e ela falou assim: eu vim te pedir perdão, porque todos esses anos eu não perdoei, eu fui arrogante com você, eu briguei com você, mas eu não posso morrer desse jeito. Você precisa me perdoar, e eu também te perdoo. E a palavra de Jesus ensina o crente a orar como? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não adianta a gente pedir perdão para o Senhor se a gente não perdoar. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. Se você semear falta de perdão, você não colherá perdão do Senhor. Apague as luzes, nós vamos orar. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças, coloque a mão onde você quiser, na cabeça, no coração, no pé, no joelho. Mas você precisa se olhar, você precisa se olhar para dentro e ver aonde você está falho, nessa relação de orgulho, nessa manifestação de orgulho, nesse relacionamento celestial entre você, o relacionamento espiritual, ou entre você e o céu, ou você e o inferno. Você está mais para relacionamento com Deus, ou mais para o relacionamento com Satanás? Esse momento é o momento de você colocar numa balança a sua vida. E eu quero encerrar orando por você. Senhor, nós estamos aqui com o teu corpo, com a tua igreja. Pai, eu sei que é um tema tão vasto para nós falarmos, mas é um tema tão atual. A tua igreja precisa de cura. A tua igreja precisa se movimentar para ser sarada e curada. A sua igreja precisa se ressuscitar, Senhor. A sua igreja precisa jogar para fora, Senhor. A sua igreja precisa entender, Pai. Cada irmão, cada irmã precisa entender aquilo que tira dos caminhos do Senhor. Qual é tirar essa máscara e expor a enfermidade, tirar a máscara e expor o pecado. Senhor, nós precisamos de humildade, Senhor. A igreja precisa de humildade, se humilhar. A igreja precisa de se humilhar, Senhor, para que o orgulho caia. A igreja precisa confessar para que o orgulho caia. A igreja precisa de uma forte dose de humildade e humilhação perante o Senhor. Senhor, faça corações humildes aqui, Senhor. Senhor, toca nessas vidas agora, Pai. Que eles saiam daqui, Pai, pensando nessa palavra. Que essa palavra toque profundamente a sua noiva, Pai. Eu quero te agradecer pela oportunidade e pela libertação da tua igreja. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus.